Sempre lembre, irmãos, se tiver dificuldade de encontrar algum livro na Bíblia, nas primeiras páginas tem um índice. Um índice tem a numeração de cada livro, fica mais fácil encontrar, né? Todos nós já tivemos dificuldade de manusear a Bíblia, sim ou não? Nenhum de nós chegou a ser identifica cada livro. Porque Bíblia, a palavra Bíblia significa biblioteca, coletânea de livros, então são muitos livros para que nós venhamos obter esse manuseio. Tá bom? Mas quanto mais contato tivermos com a Escritura, mais nós obteremos e saberemos dela. Atos 12, verso 5. Glória a Deus. Se contrário, nós fazemos a leitura. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém ainda procura? Diga, espere por mim. Todos encontraram, então? Amém? Então vamos lá. Atos, capítulo 12, verso de número 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia, amém, Jesus. Leamos mais uma vez. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Vamos orar, Senhor Deus eterno. Oramos, meu Pai, mais uma vez neste momento, pelo qual o Senhor nos concede estarmos aqui na tua casa. Deus, estamos aqui como tua igreja, meu Pai. Elevamos a nossa voz, o nosso pensamento em oração, pois sabemos que tu és um Deus excelso, um Deus todo-poderoso, um Deus que se inclina para ouvir a nossa oração, Pai. Senhor, neste momento, meu Deus querido, te pedimos que o Senhor, pela bondade e fidelidade, a tua grande misericórdia, que o Senhor venha falar conosco de uma forma, meu Pai, especial. A tua palavra, meu Deus, que é fiel e digna de toda a nossa aceitação. E esta palavra que é viva, que é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas de medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Que nesta noite esta palavra penetre os nossos corações, que fale, meu Deus, conosco de uma forma extraordinária, e que a tua palavra surta o efeito pelo qual ela é. Glória a Deus. Esta noite, ó Deus, glória a Deus. Fala conosco, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. De Jesus. Amém. Amém, Jesus. Podem se assentar. Glorificando, exaltando ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Então, como foi dito, estamos aqui neste culto organizado pelos senhores, estamos ali em desenvolvimento desses trabalhos organizacionais da igreja, né? Segundo domingo, culto de senhores, terceiro domingo, culto de senhoras, quarto domingo, culto de missões. Amém? E hoje o Senhor nos traz uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, pois aquilo que nós vamos ler em todos os capítulos no decorrer do livro de Atos, que Lucas escreve, observamos que há a ação direta do Espírito Santo. Tudo aquilo que é operado e feito aqui pelos apóstolos não é obra nem ação humana, mas é obra e ação do Espírito Santo. Quando os discípulos pregavam, eles pregavam na ousadia, autoridade e na unção do Espírito Santo. Quando os discípulos oravam e pessoas eram curadas pelo poder do Espírito Santo. Quando pessoas eram libertas pelo poder do Espírito Santo. Quando os discípulos anunciavam como evidência a respeito de Cristo, eles anunciavam pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Então, em Atos, o que vamos ler é justamente a promessa, como Lucas escreve no capítulo 24, verso 49, que Jesus, dando-lhe as últimas instruções
instruções falando ao discípulo que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto recebesse a virtude, o poder, ou seja, a descida do Espírito Santo, o mesmo que Jesus promete em João 16, que ele subiria, mas não deixaria eles órfãos, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E este Espírito que é santo, porque Espírito fala da sua matéria e santo do seu atributo, condição permanente, então este Espírito que é santo, que é Deus. E é muito importante frisarmos que o Espírito Santo é Deus, porque em algumas religiões que se dizem cristãs, dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, dizem que o Espírito Santo é o vento, é o fogo e tantas outras coisas, mas o Espírito Santo não é nada disto. Acima de tudo, ele é Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo tem as mesmas qualidades e atributos que o Pai e que o Filho. O Espírito Santo ele é conhecedor de todas as coisas. Salmo de número 139, o salmista vai dizer que não há como fugir da presença de Deus, porque aonde ele está, o Espírito de Deus ali está, e ele conhece todas as coisas e ele é onipresente. Então, assim como Deus é onipresente, assim como Deus é onisciente, ele sabe tudo, ele está presente em tudo. E o Espírito Santo está conosco aqui nessa noite. Eu creio. Porque ele é onipresente. Glória a Deus. E ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Glória a Deus. E este Espírito ele estava presente desde o início. Em Gênesis capítulo 1, versos de número 2, você observa que o texto diz que o Espírito pairava sobre as águas. Glória a Deus. E este Espírito era o Espírito de Deus. Glória a Deus. Então, o livro de Atos, o registro que Lucas faz da ação do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, que aqui são utilizados como instrumento de Deus para o crescimento e o avanço da igreja. Porque o livro de Atos ele trata a respeito da igreja primitiva, o início da igreja, onde este povo que outrora estava disperso agora vão se reunir e começar a serem chamados de cristãos, serem chamados de igreja. E eles começam a se reunirem para cultuar a Deus, para estarem ali invocando ao nome do Senhor. E esta igreja que aprendeu os princípios que Cristo ensinara, quando chegamos no capítulo de número 12, vemos que levantou-se uma perseguição. E algo, irmãos, que acompanha a igreja é a perseguição. A igreja sempre foi perseguida, a igreja é perseguida e a igreja vai continuar sendo perseguida. Não adianta querermos nos isentar, porque a perseguição faz parte da história de toda a igreja. E o alarmante é que um período que a igreja se desenvolve mais, ou se desenvolveu utilizando o tempo passado, foi quando ela foi perseguida. Glória a Deus. Se nós estudarmos a história da igreja, os seus 300 primeiros anos, observamos que todos aqueles que professavam sua fé em Jesus eram lançados no Coliseu, mortos, queimados, mortos por feras e tantas atrocidades que aconteciam. Mas enquanto muitos morriam na arena, milhares se convertiam. Glória a Deus. Eram perseguidos os cristãos, e o que acontecia? Havia um efeito contrário, mas o povo se levantava, mais pessoas reconheciam a Jesus. Glória a Deus. Porque a história nos conta que muitos deles, enquanto eram mortos e queimados ali, em plena arena, eles cantavam a Deus. Glória a Deus. Enquanto eles eram queimados, ele não estava murmurando: rapaz, eu dediquei minha vida a Deus, agora estou sendo morto, queimado. Não. Enquanto eles morriam, eles entoavam louvores a Deus. Glória a Deus. Enquanto eles estavam padecendo, eles estavam glorificando a Deus. Glória a Deus. E diante de tamanha perseguição, esta igreja, impulsionada pelo Espírito de Deus, aprende que, lemos no capítulo de número 12, você pode acompanhar a partir do versículo 1, que Herodes, ele levantou uma perseguição.
discípulo de Jesus, a Tiago, ele matou a espada. Então ele começa uma perseguição e vê que isto agradou o povo judeu. E ele diz: agora vamos prender o líder. Pedro era o líder da igreja naquele momento. Então o que ele achou? Se prendemos o líder, pronto, acabou a igreja, acabou esse negócio. Porém, queridos, ele cometeu um erro de achar que aquela igreja estava firmada na pessoa de Pedro. Ele acreditou: o discípulo Tiago foi morto, então se prendemos agora Pedro, acabou, a igreja cessa. Porém, a igreja, ela está fundamentada e alicerçada não é em Pedro, não é em João, não é em Tiago, não é em Pedro, não é em Paulo, nenhum destes apóstolos. A igreja está firmada na pessoa de Jesus. Eita, glória a Deus! Acharam que prendendo a Pedro, então pronto, agora esse negócio de igreja acaba, porque o líder foi preso. Porém, Jesus já tinha dito que a sua igreja estaria firmada nele e que nem as portas do inferno poderiam prevalecer. Eita, maravilha, Deus! Porque a igreja que é firmada em Cristo, a igreja que está firmada em Jesus, ela pode passar o que passar, mas ela vai permanecer de pé. Amém, Jesus. Mas ela permanece de pé. Pode vir o que vier, mas ela permanece de pé. Porque maior é o alicerce da igreja, maior é a base sustentadora da igreja, maior é aquele que chamou a igreja. Oh, aleluia! Fomos chamados por Jesus, fomos escolhidos por Jesus. E esse Jesus que nos chamou, ele disse que estaríamos firmados nele. Glória a Deus. Herodes, tipificando aqui o nosso adversário, o opositor, o nosso perseguidor, a Satanás que nos persegue, achou que paralisaria a igreja, que iria parar. Mas o verso de número 5 nós vemos: ele foi preso. Só deu um porém, a igreja está orando. Aleluia! Porque a igreja entendeu, nós não dependemos de Pedro para orar. Glória a Deus! Na antiga aliança, observa-se que era necessário, para alcançar perdão, pegar um sacrifício, levar para o sacerdote e dizer: apresente esse sacrifício para que Deus me perdoe. Da mesma forma, se quisesse ser ouvido por Deus, era necessário consultar o profeta. Vai lá ver o que Deus tem a falar a respeito de mim. Mas segundo a nova aliança, diz a Bíblia que o véu se rasgou e agora nós temos livre acesso com o Pai. Eu não preciso de sacerdote para apresentar um sacrifício e Deus me perdoar. Eu não preciso de profeta para ouvir Deus falar. Glória a Eu Deus. preciso entender que Jesus assume a posição de sumo sacerdote e que Jesus é o profeta, o maior profeta, como está escrito em Deuteronômio capítulo 18, que se levantaria um profeta maior do que Moisés. Então Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o maior profeta, e é através dele é que nós temos perdão, é através dele que nós temos a nossa oração ouvida. O que nós precisamos é levar Glória. as nossas causas. O que nós precisamos é levar a nossa oração ante Glória a Jesus. Deus, glória a Deus. E a igreja que entendeu, não precisamos de sacerdote, nós podemos orar e Deus ele vai nos ouvir. Oh, maravilha, Não Deus. precisamos consultar profeta para ouvir a voz de Deus, porque Deus, quando nós oramos a Ele, levamos a nossa causa a Ele, Ele fala conosco. Eu creio, meu Deus. Não havia intermediários. Esta igreja entendeu, se nós orarmos, Deus ele tem poder de mudar o quadro. Pedro estava ali aprisionado por 16 soldados, porta de ferro. Aparentemente impossível, mas não há nada que a oração não possa ou não tenha o poder de penetrar. Glória a Deus, amém. Um pequeno exército, 16 homens para segurar Pedro. Porta de ferro travada. Acharam, não, isso é suficiente. Deixa Pedro aí que depois nós resolvemos. Vamos matar ele no dia seguinte.
Isto eram os planos de Herodes. Só que no decurso da história, irmãos, existe um Jesus que ele entra na história para mudar a situação. Glória a Deus. Herodes estava determinado: vamos perseguir e matar os cristãos, vamos perseguir e matar os apóstolos, discípulos. Mas Jesus decidiu entrar na história e fazer diferente. Muitas vezes estamos preocupados com as artimanhas, com tudo aquilo que o adversário prepara. Mas eu te digo, há um Jesus que quando decide entrar na história, ele muda a situação. Glória a Deus. O que estava determinado por Herodes é uma coisa, mas o que Deus tinha determinado para Pedro era totalmente diferente. Nós não podemos ficar ou estar preso àquilo que as pessoas dizem ou falar a nosso respeito. O que nós devemos confiar é saber que Deus, ele tem uma palavra e que Deus, quando entra na nossa história, ele muda completamente a situação. Não importa o cativeiro, não importa a situação, não importa o que estamos vivenciando, o que importa é que Jesus entrou na nossa história. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus entrou. Eu estou crendo. E quando a igreja decide se armar, porque a igreja poderia olhar, não temos um grande número de cristãos, a gente pode muito bem ir lá lutar com esses 16 soldados aí, já era. Mas a igreja entendeu: as nossas armas não é a nossa força física, Aleluia. não é poder bélico, não é armamento, não. As nossas armas são espirituais. Amém, Jesus. Porque até o mais poderoso exército, porque até os mais poderosos bem armados, Glória a Deus. chega um ponto que ele tem um limite. Amém, Mas Jesus. agora uma igreja armada debaixo da oração que não tem limite não. Aleluia, glória a Deus. Porque ela não está lutando com ferramentas ou armamentos físicos, ela está lutando com a ferramenta espiritual que Jesus deu. Quando nós decidimos enfrentar as nossas batalhas espiritualmente, através ou por meio da oração, coisas inimagináveis, extraordinárias acontecem. Porque quando sou eu e você que usamos a nossa força, chegará um ponto determinado que não conseguiremos. Mas quando nós decidimos deixar Deus agir, quando nós decidimos deixar Deus trabalhar, quando nós deixamos Deus exercer o seu papel e fazer aquilo que compete a Ele, que é o impossível, então, querido, não existe exército, não existe porta de ferro, não existe levante de Satanás, não existe oposição do inimigo. O que existe é um Deus que responde oração, existe um Deus que vai adiante de mim e de você, e que aonde eu não posso ir, você não pode ir, mas o nosso Deus, Ele entra para mudar completamente a história. Eu creio, meu Deus, no teu poder. A igreja está nesse tempo, se reuniam em casas, estavam em casa orando, porque ainda não havia templos como hoje nós temos, congregações, enfim, mas eles estavam reunidos. Oh, glória. Porque igreja não são as paredes, igreja é a junção dos membros do corpo de Cristo. Ou seja, Glória a Deus. quando nós nos juntamos, somos a igreja. Aleluia. Quando nós nos Glória a juntamos, Deus. somos a igreja. A Amém. igreja não é o templo. Jesus não vai arrebatar paredes, Jesus vai arrebatar pessoas. Glória a Deus. E nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos a igreja. Glória a Deus. Veja que quando nós lemos que Pedro estava preso, mas, porém, todavia, ou seja, a igreja não entrou numa zona Glória a de Deus. conforto, a igreja não entrou em conformidade, achou não está tudo bem, deixa ele lá. Eles foram intervir através da oração. E quando eles decidem orar, eles não somente oravam, mas diz o texto que eles faziam contínua. Ou seja, havia uma constância. Não é simplesmente pedir uma vez, Deus não fez nada, deixa para lá. Houve uma constância, faziam contínua oração. Eles estavam
orando continuamente. Ajuda-nos, meu Deus, a orar. Arabana cantorianda lamanaias. Mas o que falta? Constância. Glória a Deus. Quando há a perseverança, a continuidade e a constância, aí a resposta de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Deus, Ele traz resposta. Amém, Jesus. E olha que diz o texto, o verso de número 6: e quando Herodes estava para fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e guardado diante da porta, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Queridos, isso é muito interessante. Glória a Deus. Tiago foi morto, decapitado, segundo a tradição, e Pedro estava aguardando a sua sentença de morte. Mas pare comigo para pensar, o que é que Pedro estava fazendo? Dormindo. Só minha esposa disse, e os outros? Verso 6, que Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. Irmãos, o homem está sentenciado à morte. E o que ele está fazendo? Está correndo com um lado do outro, está lutando contra o soldado, ele está dormindo. Glória a Deus. Ele está dormindo. Marcos 4,35 diz que quando Jesus está diante da tempestade, os discípulos, Jesus está na polpa, dormindo. Aí Pedro agora pega o exemplo de Jesus, diante das aflições, ele está dormindo. Glória a Deus. E o que isso traz de lição espiritual para nós? Que às vezes nós queremos nos desesperar diante do problema. E a pergunta é: se eu e você nos desesperarmos, vai mudar alguma coisa? Vamos resolver alguma coisa? Se o discípulo ali em Marcos 4,35 começasse, rapaz, já que tem uns pescadores aqui, começa a se jogar na água, vamos nadando, que aí pelo menos se salva, né? Não adiantaria se desesperar. Não adiantaria tomar a atitude de si mesmo. O que adianta é esperar em Deus. Eita glória! E o que vemos aqui, irmãos, é algo extraordinário, que nós compreendemos como a paz. Porque a palavra paz, ela traz o sentido de ausência de guerra. Porém, para os cristãos, paz não é simplesmente ausência de guerra. É estar seguro mesmo diante as turbulências, mesmo diante as aflições. Para nós, paz não é simplesmente um estado, uma condição. Está tudo bem, está tudo ocorrendo conforme deveria, então eu estou em paz. Só que a paz que excede a todo entendimento, a paz de Deus sobre a igreja, é justamente a igreja passar aflição e ela permanecer confiante. Meu Deus está no controle. Não importa se o vento está soprando o contrário, mas Jesus está no controle. Não importa o que está se levantando lá fora, mas Deus está no controle. A paz que excede a todo entendimento é a confiabilidade que nós temos em Deus, mesmo passando pelas aflições da vida. Não adianta buscarmos ou queremos uma paz no sentido de quando tudo estiver bem acontecendo do jeito que deve ser, eu ficarei em paz. Não, a paz que excede a todo entendimento é passando a aflição e dizendo: eu estou seguro em Deus. O que me acontecer é permissão, está na mão de Deus. Glória a Deus. Será que temos essa paz? Será que nós vivemos esta paz? É muito bom saber ou estar mentalmente dizendo: eu estou em paz, as coisas estão fluindo, estão acontecendo do jeito que eu quero. Mas aí Pedro estava em paz, irmãos, com a sentença de morte determinada para ele. Tiago tinha acabado de ser morto, na igreja sendo perseguido, ele estava dormindo. E justamente ele tinha confiança. Ele estava em paz com Deus. Porque a vida dele
estava e a nossa vida está no controle de Deus. Amém. Não adiantaria ele tentar alguma ação. Ele simplesmente dormiu. Estava em paz. Glória a Deus. Estava tranquilo. Então, querido, não adianta perder a nossa paz com as coisas que nos acontecem, não, porque é justamente o oposto. É quando as coisas não vão muito bem, é que a paz de Deus se manifesta. Aleluia. Confiança em Deus. Senhor, estou em paz, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia, glória a Deus. E quando entregamos e confiamos, a igreja estava o quê? Orando. Orando. Verso de número 7: eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertando, dizendo: levanta-te depressa. E logo, caíram-lhe das mãos as cadeias. Aqui o texto, quando se refere ao anjo do Senhor, sabemos que esta expressão, biblicamente falando, refere-se à manifestação visível de Deus por meio de um anjo. Então veja, no versículo 5, a igreja está orando a Deus. A igreja está em contínua oração por Pedro a Deus. No versículo 7, Deus, ele se manifesta, Deus, ele se revela através do anjo do Senhor e aparece para Pedro. Glória a Deus. Você consegue entender que a igreja estava orando e obteve uma resposta? Oh, glória. A igreja estava em contínua oração e teve um resultado. Maravilha, Deus. Enquanto a igreja estava orando lá, se reunindo lá, pela vida de Pedro, o Senhor enviou, o Senhor trouxe resposta. E quando Deus se manifestou ali na prisão, como nós lemos, ele desperta Pedro, e logo as cadeias caíram. E a partir do versículo 8, o anjo começa a dar orientação a ele, que ele se cingisse, atasse suas sandálias, e o fez e disse-lhe mais: lança as costas do cabo e segue. Verso 8: saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Vemos, irmãos, que a resposta que muitas vezes nós estamos aguardando, esperamos de muitas direções, sim ou não? Às vezes estamos esperando horizontalmente, ou seja, de alguém. Mas o versículo 7 diz que sobreveio. Ela está apontando, pastor Pedro, que a resposta sobreveio. Aleluia. Veio de cima. Glória a Deus. Muitas vezes estamos orando e ao mesmo tempo querendo que a pessoa, que o ser humano nos dê a resposta. Mas a igreja, enquanto orava, a resposta veio, sobreveio. Aleluia. Quando orar, irmãos, confie e espere que a resposta sobrevenha, que ela venha do alto. Não é de baixo a nossa resposta, não é da terra a nossa esperança, a palavra de autoridade, ela vem de cima, a resposta vem do alto, vem de Deus. O que eu e você queremos não é o homem que pode nos proporcionar, não é o homem que vai nos dar, mas se nós confiamos no poder da eficácia da oração, então sobrevirá. Virá a resposta de Deus do alto céu. Tem resposta de Deus que virá para a nossa vida, porque a nossa oração é feita a Ele. Amém, Jesus. Do mesmo jeito que quando oramos a Ele, queremos a resposta de Deus. Mas às vezes eu orando a Ele, querendo a resposta do outro. É invertido. Se eu orei a Ele, quem é que vai me dar a resposta? Glória a Deus. Por isso, a oração, assim como a resposta, ela tem direção. Glória a Deus.
Consegue entender a oração? Vai. E a resposta vem. Oh, maravilha. Um sentido, uma via de mão dupla. Conforme a igreja fazia a contínua oração, sobreveio resposta. Conforme a igreja estava orando, Deus mandou resposta. Glória a Deus. E quando Deus se manifestou ali, ensinando-nos que e apontando de onde vem a nossa resposta. E o verso de número 9 diz que Pedro estava achando que era uma visão. Ele estava dormindo, achou, Deus estava mostrando aqui o que é que ele vai fazer. Quando na verdade não é o que ele iria fazer, era o que ele estava fazendo. Glória a Deus. Ele acreditou, estou tendo essa visão aqui. Deus, ele vai enviar o seu anjo, vai me livrar. Quando tudo aquilo estava acontecendo naquele momento. Eita glória. Às vezes estamos prospectando lá na frente, querendo lá no futuro, vivenciando e sonhando, e o que Deus tem preparado é para vivermos o tempo hoje. Amém. Mas a questão é se nós estivermos atentos à voz. Porque aqui, como eu disse, o anjo do Senhor é a manifestação do próprio Deus através de anjo, ou seja, é Deus falando com ele. E se Pedro simplesmente dissesse, fala aí, anjo, o que você quer? Não atendesse a voz, as orientações do anjo, ele não teria vivenciado, ou nada daquilo teria acontecido. Porque, como Deus diz, ele achava que era uma visão. E assim, muitas vezes, Deus ele está falando comigo e com você, que Ele quer algo conosco hoje, mas a gente está dizendo, Deus, agora não, mais para frente. Aí Deus está chamando, meu querido, eu quero para agora, e a gente está dizendo, Deus, agora não, estou preparado, mais para frente. Não, Senhor, agora não, deixa para o mês que vem, deixa para o ano que vem, deixa para a próxima década. Quando o Senhor voltar, quem sabe, a gente quer postergar. Mas Pedro ouviu a voz de Deus. Pedro atendeu aquilo que Deus estava falando com ele. E ele viveu no hoje, podemos assim dizer, na sua época, aquilo que Deus estava fazendo. Às vezes queremos vivenciar algo grande de Deus, mas não estamos dispostos a atender a voz de Deus. Ah, Senhor, eu estou disposto a viver algo extraordinário. Aí Deus fala e a gente está dizendo, não, Senhor, deixa eu falar depois. Então não está disposto, então não está querendo. Às vezes o que nós falamos somos provados. Por isso, queridos, atente à voz de Deus. Se Deus está te chamando, se Deus está te dando oportunidade, se Deus está dizendo, pregue, abra o culto, louve, faça alguma coisa, faça. Porque para vivermos o extraordinário de Deus, só vai ouvir a voz dele. Glória a Deus. Você consegue entender que assim como os patriarcas, observa que Abraão, ele ouviu uma voz. Noé ouviu uma voz. Imagina aí, o tempo que Noé vivia, nunca tinha chovido. Aí ele escutou a voz, vai chover. Rapaz, eu estou escutando coisa na minha cabeça aqui, dizendo que vai chover. Nunca choveu e agora vai chover? Mas ele viveu algo extraordinário, Senhor. Sim. Da mesma forma, irmãos, só iremos viver coisas extraordinárias de Deus a partir do momento que ouvirmos a voz de Deus e dissermos, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não posso, mas o Senhor me chamou para isto. Se o Senhor está me chamando, então eu vou, porque é melhor ser obediente à voz de Deus do que, você já sabe, ficar relutando. E Pedro vivenciou aqui no verso de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreu uma rua e logo antes se apartou dele. Pedro era guardado, 2 soldados, um do lado do outro. O homem se soltou das prisões, se levantou, começou a andar. Passou por 16 soldados, chegou lá na porta,
a porta abriu. Pedro tinha a chave, mas ele tinha o dono da chave. Glória a Deus. Porque quando a Bíblia diz que ele tem a chave de Davi, fala de autoridade. Às vezes a pessoa pensa que é uma chave. Quando a Bíblia se refere à chave, ele é autoridade. Ele tem autoridade para abrir e ninguém fechar. Para fechar e também ninguém abrir. Aleluia. Então ele abriu a porta. Eu creio. Glória a Não Deus. precisou de chave. Eita, labanai, Precisou canta do Deus que tem autoridade. Orianda labaias. E Aleluia. Pedro começou a andar. Oh, glória a Deus. E ele chegou ao lugar onde os irmãos estavam. E até mesmo quando ele começou a chamar, uma menina ouviu e foi avisar aos outros e disse: não, talvez é o anjo. Nem eles estavam acreditando. Aleluia. É como nós muitas vezes estamos aqui orando, pedindo a Glória a Deus. Deus. Mas Deus está trabalhando, e às vezes chega a notícia, às vezes chega a resposta, a gente não pode, como é que aconteceu, quer saber o processo todinho, querido. A questão é que Deus está trabalhando, é Deus agindo, é Deus operando. Amém, o processo é dele, a vontade é dele, a resposta que ele traz para nós é simplesmente para sabermos que ainda há resposta de Deus através da oração. A igreja estava orando, quando chegou a resposta, ninguém quis acreditar, porque era algo impossível, irmãos. Glória a Deus. Pedro guardado com 16 soldados, as cadeiras nas mãos nos pés, a porta. Disse: rapaz, o negócio é sério, a gente vai orar. Mas quando chegou a resposta, ninguém quis acreditar. Glória a Deus. Quem de nós nunca recebeu uma resposta de Deus que a gente fosse perguntando: meu Deus, como é que isso aconteceu? Meu Deus, como é que aconteceu isso? É, queridos, porque Deus nos surpreende Aleluia. para mostrar que ainda há poder na oração. Glória a Deus. Que aqueles que se comprometem a orar e buscar a Deus, Deus ainda se compromete com estes. Oh, maravilha. Aleluia. Que o grande milagre Pedro vivenciou no hoje, porque atendeu a voz de Deus, porque havia uma igreja orando por ele. Por isso, não desacredite naquilo que você está orando e pedindo. Não importa o quão difícil seja, não importa o tamanho que seja, o que importa é que Deus, Ele é soberano, Deus é maioral, Deus é grande. Oh, E maior aleluia. do que Ele não existe nada nem ninguém. Amém. Deus é soberano, irmãos. Glória a Não Deus. adianta olharmos para a situação, não é? Tem um exército lá, não está preso. Ih, rapaz, está difícil. Não olhe para isso, olhe para o tamanho de Deus, que é algo imensurável. Amém? Amém, Que Deus Jesus. abençoe a todos. Glória a